E aí, meu bem, segunda-feira na área, muito Segundou cafezinho. com S de serviço, Com né? S de serviço, e cada um se vira como pode, para ir driblando aquela preguiça de segunda-feira, né? Somos seres humanos, sabemos como é. Meu bem, presidente da Câmara, Arthur Lira, vamos falar um pouquinho sobre ele, e não só sobre ele, mas as movimentações políticas, né, que partem ali das movimentações de Arthur Lira. Ele vai se reunir hoje à noite com lideranças da casa para discutir as mudanças feitas pelo Senado na proposta da ferramenta que vem substituir o teto de gastos, né? E como é que deve ser essa conversa daqui para frente, diante com tudo que a gente tem visto nos últimos dias? Então, devem ser discutidas aí as mudanças aí que aconteceram no Senado em relação ao texto que a Câmara tinha votado. A gente fez no telão, eu queria mostrar um pouquinho para as pessoas, para lembrar o que é essa nova regra fiscal, esse novo arcabouço. Perfeito. Bem rapidamente, né? O que a gente tinha hoje, o que a gente tem até hoje é esse teto de gastos. O que ele diz? Ele diz que o gasto pode subir de acordo com a inflação do ano passado. Então, se a inflação subiu 1%, o gasto pode subir 1%. A proposta que está em negociação agora, né, que vai ser negociada aí, que foi negociado no Senado e voltou para a Câmara, a despesa que a gente tem hoje, ela vai variar em relação à receita dos últimos 12 meses. Então, se a gente chegar na meta fiscal imposta aí pelo governo, proposta pelo governo, se a gente chegar na meta fiscal ou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a despesa pode ser reajustada em até 70% do que foi o aumento da receita nos últimos 12 meses. Então, se a receita subir 1%, a despesa pode ser reajustada em 0,7%. Agora, se o resultado vier abaixo da meta proposta pelo governo, ele vai ter uma punição. O reajuste da despesa vai poder ser feito só até 50% da receita, não mais 70%, mas 50% da receita. Então, se o resultado vier abaixo da meta, a receita subiu 1%, só vai poder ter um aumento de despesa de até 0,5%. Isso aqui é o que é a nova regra fiscal para aumentar aí o controle de gastos. Queria só lembrar o que são as metas fiscais. Meta fiscal é a diferença entre a receita e a despesa, sem considerar o pagamento de juros. Então, se a gente tem receitas maiores do que despesas, a gente tem um superávit fiscal. Se a gente tem despesas maiores do que as receitas, a gente tem um déficit fiscal. Então, a meta para o ano que vem é chegar 2024 zerado, então déficit igual, o déficit zerado, então receitas iguais a despesas. 2025, 0,5% do PIB de superávit, ou seja, o orçamento aí no azul, e 2026, 1% de superávit fiscal. Então, e esses superávites podem ser usados aí para investimento ou até pagamento da dívida. A gente tem uma outra tela, Elisa, que queria mostrar aqui para o pessoal também. Toda essa discussão dentro da Câmara, aí o texto foi para o Senado, aí querem fazer mudança de texto, uma confusão, né, Elaine? Uma Cada confusão linha sendo debatida. E o que mudou, então, no Senado, que vai ser discutido agora? Ficou fora aí do limite do teto o Fundeb, que são os gastos com educação. Também ficaram aí como uma exceção os gastos com ciência e tecnologia, e o relator Cláudio Cajado falou com a gente no Novo Dia na semana passada e disse que a tendência dele é voltar ao texto original da Câmara, sem essas exceções, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Agora, a grande discussão mesmo, Elisa, vai ser em relação ao cálculo da inflação do arcabouço. O que está em jogo aí? Está em jogo uma receita extra de 40 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. O texto original do arcabouço, ele prevê a correção pela inflação de 12 meses calculada de julho a julho. No Senado, o texto recebeu uma emenda para considerar o ano fechado da inflação, ou seja, é a projeção até o fim desse ano e não os 12 meses encerrado aí em julho. Para ter uma ideia, a inflação nesse período, gente, de julho a julho deste ano, ficou em 3,99%, 4% arredondando, né? E a projeção do mercado é fechar o ano de 2023 com uma inflação maior.
De janeiro a dezembro, 4,90% mais ou menos. Quer dizer, dá uma boa diferença, que é essa diferença de 40 bilhões de reais, que o governo pode ter ou não, dependendo da aprovação ou não desse cálculo de inflação. Agora, em relação às metas fiscais... O mercado acredita que isso vai ser, de fato, conseguido? Hoje foi divulgado o Boletim Focus e ali a gente pode ver que o mercado não acredita que a meta de déficit fiscal, de zerar esse déficit fiscal o ano que vem, vai ser atingida. Ele trabalha aí com um déficit de 0,75% do PIB. Agora, por quê? A gente já falou aqui, tem muito gasto aí contratado, mas a receita é incerta, porque ela está em cima de arrecadação. Um dos problemas, por exemplo, é aquela proposta do governo de voltar ao voto de Minerva, de desempate no CARF, né? Que é onde se resolvem aí as questões de disputas tributárias. O governo quer que volte o voto de desempate, e porque isso poderia aumentar bastante a arrecadação, mas foi aprovado na Câmara, mas está parada a votação no Senado. Até porque tem muito lobby, muito interesse de muita empresa, bilhões de reais, né? Exatamente. Em negociação ali, em debate na Justiça, então, minha gente... E a arrecadação vai depender disso, né? De votações ainda que a gente não sabe. Agora... Elisa, tudo isso aí influencia o cenário econômico, credibilidade do país, que significa também poder entrar mais investimentos externos aqui, que tem a ver com o dólar. Pois é, que é o gancho que eu quero fazer contigo, hein? Para a gente poder interpretar de que maneira o dólar está vivendo esta segunda-feira, às vezes meio azeda, às vezes meio alegre. Nos conte, como é que ficou a moeda americana, principalmente pressionada depois da semana passada, né? Exatamente, Elisa. Quer dizer, a moeda americana aí, ela está sustentando uma leve alta, viu? Não muito grande, negociada a R$ 4,98. A China continua no radar do investidor essa semana. Ontem à noite, o país cortou a taxa básica de juros de 1 ano para 3,45%, numa tentativa aí de estimular o crescimento do país. Os dados da economia chinesa têm decepcionado. A China enfrenta problemas no setor imobiliário, que tem um peso grande no crescimento do país. E o crescimento da China impacta diretamente, por exemplo, as nossas exportações, já que ela é o nosso principal parceiro comercial. Menos vendas lá fora significam menor entrada de dólares aqui dentro e pressiona a cotação da moeda americana. Também tem um aumento dos juros futuros americanos, que estimula aí a saída da moeda americana, a procura aí de um maior rendimento dos títulos do Tesouro nos Estados Unidos, né? Neste mês, até agora, para você ter uma ideia, teve de saída aí de investidores estrangeiros da Bolsa de Valores por conta desse movimento, cerca aí o equivalente a 9,5 bilhões de reais, aqui no mês de agosto. É um movimento de saída que pressiona a cotação do dólar aqui dentro. E saída tanto por aversão a risco para títulos de renda fixa, quanto para títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos, que tem aumentado aí o pagamento de juros para o investidor. Elaine Bastien explicando tudo. Elaine e seus mais de 20 anos de jornalismo, minha gente, conhecimento, explicando tudo aqui pra gente desse mundão econômico. Obrigada, meu bem. Obrigada, Bom Elisa. trabalho para todas nós aqui, toda a equipe do Live.